Nós vamos começar hoje a nossa campanha chamada Alvorada de Deus. E eu quero explicar para você por que o Senhor ministrou no meu coração esse nome e por que o Senhor desejou, né, que nós entrássemos esse mês de setembro tão especial debaixo de uma palavra profética tão forte, né? A Alvorada nasceu no coração de Deus para instituir um tempo onde muda as estações. E é o que eu vou começar profetizando na sua vida. Se você for esperto, levanta a tua mão para receber. Em nome de Jesus, começa hoje uma mudança de estação na sua história, na história da sua casa, na história da sua vida. Tempos onde faltava beleza, onde faltava alegria, hoje o Senhor institui, vai florescer, vai perfumar, vai mudar o quadro, porque Deus é Deus de poder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos experimentar isso toda quarta-feira juntos. E a gente estava vindo numa sequência de estudos, né? Nós decidimos que todo esse ano nós íamos estudar sobre a vida de pessoas importantes na Bíblia Sagrada. Exemplos para nós que iam trazer motivação, ensinamentos. E nós, em cada mês, começamos a estudar um personagem. E assim foi. O último personagem foi quem? Pedro. Nós falamos sobre o Pedro durante 4 semanas nesse mês de agosto e foi maravilhoso estudar sobre o Pedro. E aí, quando chegou a Alvorada de Deus, eu falei assim, poxa Deus, eu vou quebrar a rotina da igreja, porque a gente está estudando o personagem, né, todo mês. Aí Deus falou comigo assim, não, por quê que você acha que ia quebrar? Eu falei, não, porque, né, o Senhor falou que ia ser Alvorada. No dia que Deus falou comigo, eu liguei para o Bruninho e falei para ele, Bruninho, o que é Alvorada para você? Ele falou, então, pastora, muitas coisas. Falei, então, porque Deus falou, vem aí a alvorada. E eu fiquei repetindo essa palavra dentro de mim, vem aí a alvorada, vem aí a alvorada, até conseguir entender. E eu falei, Deus, nós vamos estudar o que nessa alvorada? Aleluia. E Deus tem boca e fala, e Ele falou assim, você vai ensinar à igreja o único personagem que teve restituição em todas as áreas da sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Jó. E nós vamos passar o mês inteiro estudando Jó. E cada semana uma vitória. Cada semana uma restituição. Cada semana um movimento de poder. Porque nosso Deus é Deus de poder. Aleluia. Jó capítulo 1. Você achou? Diga amém. Livro de Jó, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem, a beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Feche seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para celebrar a tua alvorada. Declarando diante do mundo espiritual o poder que essa palavra terá sobre a vida de cada um de nós. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente.
Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Primeiro vamos entender o significado de alvorada. A palavra alvorada significa a primeira manifestação de luz depois de um extenso período de trevas. Vou repetir. A primeira manifestação de luz depois de um extenso período de trevas. É o que acontece na madrugada, toda a noite em seguida, né, da escuridão e das trevas. E a primeira luz, o primeiro raio de luz que sai do sol é chamado de alvorada. E esse é um horário ainda bem cedinho, né? Põe para mim, Felipe, por favor. Ó, primeiro despontar do sol sobre a terra. Começa a alaranjar o céu deixa de ficar negro, ele vai clareando, né? Ele vai passar para o azul até chegar na cor laranja, amarela, por causa da força da luz do sol. Esse momento épico, que é onde desbota o sol, né? Ele aparece sobre a terra, é chamado de alvorada. E aí também, para o pessoal, quem aqui é das Forças Armadas? Levanta a mão. Quem aqui? Então, você sabe, né, que alvorada também é um termo usado para o despertamento. Então, tanto nas Forças Armadas como nos navios, eles usam um instrumento e tocam, assim que o sol desponta, eles tocam esse instrumento. É assim, né? Mais ou menos? Tá ótimo. A cara dele, não. E para acordar, para despertar, né? Todos os soldados, todos aqueles que estão vinculados ao exército, às Forças Armadas, anunciando a chegada de um novo dia. Põe lá, Felipe, para mim. A outra. Isso. Então assim, observa que o céu ainda está um amarelo bem clarinho, né? Então assim que o sol se manifesta, eles tocam esse instrumento, que faz bastante barulho, para acordar e dizer, ó, o tempo de escuridão acabou, o tempo de descansar acabou, agora a gente precisa ler. Você está aí? Então deixa eu começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. A alvorada do Senhor virá sobre nós para cumprir 2 grandes propósitos. O primeiro é fazer você ver. Por quê, pastora? Porque você passou um longo período de trevas. Se acostumou com a escuridão. Se acostumou com as notícias ruins. Se acostumou com as situações complicadas e difíceis. E Deus está dizendo, eu vou fazer você ver a mudança. Eu vou manifestar a visão. Enquanto as trevas estavam sobre a terra, os seus olhos se acostumaram com a ausência da luz, mas ela agora vai voltar a brilhar. E a segunda, pastora, é que às vezes você está tão para baixo que o simples fato de ver a alvorada não vai ser suficiente. O simples fato de você ver a mudança de um período sobre a sua vida não vai ser suficiente. O que Deus vai ter que fazer? O que Deus vai ter que fazer? O que Ele vai fazer? Ele vai fazer barulho para você despertar. Então, não vai só ser pela visão, o seu ouvido vai ouvir a alvorada de Deus. Chegou o tempo de cantar, amigo. Chegou o tempo de adorar ao Senhor. As mudanças que o Senhor sonhou para nós estão vindo sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus falou que nós íamos estudar sobre a vida de Jó. Quem era Jó? Jó era um fazendeiro muito rico. Essa cidade que a Bíblia Sagrada chama de Uz, não é bem identificada. Os teólogos discutem muito a respeito da sua localização. Mas era um lugar onde se tinha facilidade de plantar, de colher e de criar animais.
Por quê, pastora? Porque a gente vê a quantidade de animais que Jó tinha. Então, essa localização da cidade não era, apesar deles dizerem que era perto das cidades desérticas, certamente o lugar onde Jó morava era um lugar onde ele tinha acesso às árvores e à água, para que ele pudesse ter toda essa quantidade de animais. Você consegue entender que ele tinha 7.000 ovelhas? Como que dá comida para essas ovelhas? Como que dá água para essas ovelhas? Olha aí, 3.000 camelos. Você sabe quanto de água um camelo bebe por dia? Eu não quero nem saber, porque eu não gosto. Muita água, né? Então, é óbvio que ele não podia ter uma quantidade dessa de animais se a cidade onde ele morava ficava longe dos ribeiros, dos mananciais. Você está aí? Então a Bíblia vai dizer para nós que ele era um homem extremamente rico, um fazendeiro, que vivia com toda a sua casa e a sua família nessa cidade de Uz. Mas o detalhe importante para nós, no capítulo 1 que nós lemos, ele diz assim, ó, lê aí do versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava. Então nós não estamos falando de um gentio. Apesar de Jó não ser um israelita, né? Porque Jó não é descendente, né, do papai Abraão. Eles acreditam que Jó viveu sobre a terra entre o período de Noé e o início da chamada, né, da vida de Abraão, nesse período que Jó viveu sobre a terra. Então Jó não nasceu da promessa das estrelas do Abraão. Lembra da campanha? Jó não nasceu sendo descendente real, direto de Abraão, do pai das multidões. Então ele não era considerado um israelita, um homem que tinha aliança, né, descendência com Israel. Mas apesar disso, a Bíblia deixa claro para nós que ele tinha um comportamento de gente que tem um Deus poderoso. A Bíblia diz assim, lê aí. Homem íntegro, diga íntegro, reto e temente a Deus. E ele diz, e que se desviava do mal. Então ele não era só um homem íntegro, um homem que procurava fazer as coisas certas. Ele não era um homem reto, que zelava pela sua conduta e pelo seu nome. Ele temia a Deus. E o temor genuíno a Deus nos protege de muitas coisas. E ele diz assim, além de temer a Deus, ele se desviava do mal. Ele tinha consciência que existiam coisas que não eram para ele. Que existiam circunstâncias que não eram para ele. E ele fugia dessas circunstâncias. Por quê? Porque ele temia a Deus. Ele queria viver de uma forma que agradasse o coração de Deus. Aí a Bíblia começa a relatar para nós todas as bênçãos que Jó tinha. Além de toda essa riqueza declarada, ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele tinha uma vida farta, uma vida tranquila, de qualidade, onde seus filhos visitavam uns aos outros, suas famílias, distribuíram banquetes, né? Era uma festa todo final de semana, um visitando a casa do outro. E aí no versículo 5 entrega outro segredo, leia comigo. Decorrido o turno de dias e seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Olha que interessante, porque se ele vivia antes de Abraão, ele aprendeu a santificar antes que Deus explicasse sobre. Você pegou? Ele aprendeu a santificar e a cobrir os seus filhos do pecado antes que Deus explicasse sobre essas coisas. Deus às vezes faz a gente fazer coisas, mesmo antes dele nos ensinar. Ele nos inspira pelo Espírito. Se temos uma ligação com Deus, Ele nos inspira pelo Espírito. Jó foi inspirado a santificar seus filhos. E olha que bonito que ele diz. Ele diz assim,
e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Quantos eram? 10. Pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó. Então, por precaução, se por acaso seus filhos não se arrependessem, ou não falassem com Deus, ou não orassem pedindo ajuda, ele se antecipava, ele sacrificava, fazia uma oração de purificação para que os seus filhos estivessem protegidos e maldição nenhuma viesse sobre eles. Você está aí, diga amém. Então até aqui está tudo bem. Era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que decidiu fazer o que é certo, que protegia a sua casa, a sua família, que cuidava dos seus filhos. E aí a gente começa a precisar entender que adversidades, dificuldades, problemas não é coisa de gente que está vivendo uma vida de pecado. Jó foi acometido de tudo isso. Mesmo a Bíblia dizendo que ele era íntegro, fiel e temente a Deus. Como é que aconteceu isso, pastor? A Bíblia vai contar essa história para nós, né? Deus estava observando a vida de Jó, e Deus tem prazer de observar a vida de gente íntegra. Deus tem prazer de observar o caminhar de gente que tem temor a Ele. Então você consegue imaginar Deus debruçado na janela, olhando para você, olhando para a sua vida, olhando para as suas escolhas, dizendo: ó, o meu coração está cheio de orgulho dele. Olha que ele podia seguir qualquer caminho, ele podia fazer qualquer coisa, mas ele escolheu viver para mim. Ele escolheu temer o meu nome. E Deus se agradava de olhar para Jó. E aí, num desses momentos que Deus estava babando como um pai que ama o seu filho, tem orgulho do seu filho, o Satanás se apresentou, né? E ele começa a dizer para Deus. Deus fala assim para ele: você viu o meu servo Jó? Tão íntegro, tão fiel, tão obediente, que se afasta do mal, que cuida dos seus filhos. Aí numa conversa, o Satanás diz para ele assim: é mole ser tudo isso tendo dinheiro, tendo casa, tendo família, não tendo problema. É fácil cumprir esse currículo vivendo a vida que Jó leva. Aí Deus falou assim para Satanás: estou conjecturando para você alcançar, depois você lê com carinho. Aí ele diz assim: tira essas coisas do Jó e observa se o comportamento dele não vai mudar. Porque é impossível alguém se manter íntegro, fiel, obediente, sacrificando, se afastando do mal, perdendo tudo. Perdendo as bênçãos, perdendo tudo aquilo que está em volta dele. E aí o Senhor diz para o Satanás: você tem a minha autoridade para tocar em Jó, você não pode levá-lo à morte, porque essa autoridade eu não te dei. Você pode tocar na vida dele e vamos observar o seu comportamento. Aí começa a ter uma sequência de destruição, mas nessa noite exclusivamente eu quero começar a ler o capítulo 2, nós vamos focar no capítulo 2, então lê comigo aí. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para consumir sem causa. Então, Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua própria vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos, a carne, e verás se não blasfema contra ti e na tua face. Então para um pouquinho e olha para mim. O Senhor tinha permitido que o diabo tocasse na vida de Jó, na estrutura de Jó, né? Na sua vida financeira, que nós vamos falar quarta-feira que vem.
da sua vida familiar, nos seus filhos, mas ele não tinha sido tocado na sua saúde ainda. Então, os anjos se apresentaram, esses filhos dos homens são os anjos de Deus, se apresentaram e o Satanás veio junto e começa essa conversa. E Deus fala assim: você me incitou a prejudicá-lo, você me incitou a permitir que essas coisas ruins acontecessem com ele, ele não vai deixar de me adorar. Aí o demônio diz assim, o Satanás diz assim: pele por pele, qualquer um daria qualquer coisa para se livrar da enfermidade. Deixa eu tocar na saúde dele, que você vai ver que ele vai começar a blasfemar contra você. Deixa eu tocar na saúde física dele, que ele vai começar a dizer que você não serve mais para ele. Aí continua lendo comigo. Versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da... Então deixa eu te explicar. Essa doença de Jó, a Bíblia diz que ele foi tomado de tumores, né? Do alto da cabeça à planta dos pés. É uma síndrome chamada síndrome de hiper-IgE. É um conjunto de imunodeficiências primárias, ou seja, é uma dermatite atópica, é uma grande ferida, um escárnio que toma todo o corpo, desde do couro cabeludo até a planta dos pés, que é extremamente infecciosa. Então, ela infecciona cada vez que coça, aquilo vai infeccionando, as feridas vão se abrindo e se aprofundando. E essa enfermidade toca não só na pele, mas como no pulmão. O aparelho respiratório é prejudicado por conta do alto nível de infecção. Então, põe para mim a foto, não fica assustado não. Olha lá. A pele ficou assim, cheio de feridas, desde a sola até o couro cabeludo. Ele tinha febre por causa da infecção, tinha dificuldade de respirar, seus ossos doíam, e essa carne que abre em feridas, cada vez abre mais profundo. E quanto mais profundo abre, mais vulnerável a pessoa fica à contaminação por bactérias e etc. Você está aí? Diga amém. Então, quando Deus permitiu que o diabo tocasse a vida de Jó, na saúde de Jó, o demônio toca na imunidade dele. E essa imunidade é derrubada no pé, né? Vai lá no chão, e todas essas causas começam a aparecer. Olha o que a Bíblia diz, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Versículo 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Que caco era esse, pastor? Um pedaço de louça. Os vasos de barro, pratos de barro, né? Louça. Então, ele é um pedaço, um caco, um pedaço dessa louça que ele usa para coçar. Por quê? Porque provavelmente as suas mãos também estavam feridas. Então, ele usa aquele caco para se coçar, por conta da agonia que era e da dor que era. Continua lendo. Então, versículo 9. Sua mãe lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe responde: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, quando a mulher vê Jó nesse estágio, dessa doença tão avançada, ela olha para ele e diz assim: o que adiantou você ter uma vida reta? O que adiantou você ser íntegro, fazer as coisas certas? Olha o que o teu Deus permitiu. E deixa eu abrir um parênteses para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Não é assim que os nossos inimigos se levantam para julgar as nossas vidas? Tudo que você tem, o que você passa, eles não se levantam para dizer: e aí, o que está adiantando ir para a igreja?
O que está adiantando você servir a Deus e abrir mão de algumas coisas que você abriu? O que está adiantando você ser tão radical com algumas situações? Olha o que o teu Deus permitiu que viesse sobre a sua vida. Foi a mesma conversa da mulher de Jó. E aí Jó responde para ela assim: Deus tem nos dado tantas coisas boas. Por que nós não receberíamos o mal que Deus quer nos fazer também? O nome disso é intimidade. O nome disso é experiência com Deus no Espírito. Está muito além de expectativas. Ele sabia quem Deus era. Qual que era o maior senso de entendimento de Jó sobre Deus? Jó talvez não entendesse todas as habilidades e os feitos de Deus sobre a terra, mas ele conhecia um chamado justiça. E em toda a sua história de vida, Jó sempre justificava a Deus dizendo: Deus é um Deus justo, Deus é um Deus bom. E ele lutou por esse conceito em toda a história de tribulação da sua vida. A minha pergunta para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, é: você consegue entender que Deus é bom? Você consegue entender que o teu Deus é justo? Então, amigo, presta atenção. Se você está em Deus, se você tem buscado o Senhor, se você tem feito a sua parte, essa dor vai passar. Essa enfermidade vai ter que ir embora. Por quê, pastora? Porque a convicção que o coração de Jó tinha era: ele é justo. Ele sabe a vida que eu estou tendo. Ele sabe a vida que eu estou levando. Ele sabe exatamente o meu comportamento diante dele. Mas você está doente? Mas você foi ferido? Sim, fui. Mas eu continuo crendo na justiça de Deus. Eu continuo crendo que Ele se manifestará a favor da minha vida e da minha causa. Quantos creem nisso também, em nome de Jesus? Continua lendo comigo. Versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o maamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se com ele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito. Ele tinha 3 amigos, 3 melhores amigos. E esses amigos foram visitá-lo. E quando eles chegaram, eles não reconheceram Jó. Jó já estava tomado de chagas, careca, sentado sobre uma pedra, né? Jogando cinzas sobre si, porque esse era um sinal de lamento naquela época. Era assim que se manifestava publicamente o seu lamento. Então eles se aproximam e observam Jó de longe. E quando eles veem Jó, eles falam: meu Deus, a dor que ele está sentindo é muito grande. O que ele está passando é muito grande. Então eles se aproximam dele e não conseguem dar uma palavra. Será que você já passou por essa experiência? De você estar muito mal e os seus melhores amigos se aproximarem de você e não conseguir dizer uma só palavra. Tamanha é a sua dor. Tamanha é o entendimento que eles têm do quanto que você está sofrendo. A Bíblia diz que eles ficaram 7 dias lá calados, olhando Jó, cuidando de Jó, com medo, né? Por conta daquela situação. E sem entender os motivos reais por que Jó estava passando por isso. Então vamos entender comigo nessa noite. Por muitas vezes, quando circunstâncias como essa assolam a história da nossa vida, a primeira coisa que fazemos, o nosso posicionamento, o primeiro posicionamento é nos rebelarmos contra Deus. Já que nós não podemos
transferir essa responsabilidade, e hoje especificamente estamos falando de enfermidade, sobre a vida de terceiros, você não pode cobrar do teu irmão o motivo de você estar com pneumonia. Você não pode culpar o seu irmão pelo motivo de hoje você não está bem, você está tendo que tomar remédio controlado. Então você deposita a sua culpa em quem? Por muitas vezes, essa culpa vai direto para Deus. Por que que o Senhor me permitiu viver isso? Por que que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Por que que eu estou sofrendo dessa forma? Aqueles amigos observaram o sofrimento de Jó por 7 dias, calados. E eu preferia que eles permanecessem assim até o resto da história, porque eles só estragaram a bagaceira. Depois que passaram os 7 dias, eles começam a conversar com Jó. E cada um de uma vez, numa conversa torta e estranha. Vem cá, irmão, deixa eu conversar com você, vamos abrir meu coração, você é meu amigo, né? Nós temos intimidade. Fala para mim aqui, o que você fez de errado? O que está acontecendo com a sua vida para você estar passando por isso? Me conta a brecha que você deu. Me fala aí, nós somos íntimos. Me fala aí, onde foi que você pisou que não tinha a bênção de Deus para isso recair sobre você? Porque isso está forte demais, isso está feio demais. Não tem como acreditar que você não fez nada. Aí Jó fica assim, eu sei exatamente quem eu sou em Deus. E eu sei exatamente o meu posicionamento. Aí eles começam a dizer para o Jó, isso é arrogância. Porque você tem que se arrepender. Você tem que se humilhar diante de Deus, pedir a Deus para te curar. E aí Jó ficava assim, eu não tenho problema de me arrepender. O problema é que eu não fiz nada. Para nós, vivendo o que você está vivendo, para nós, contra outra história. Deixa eu te falar uma coisa na autoridade do nome de Jesus. Só os maduros espiritualmente entendem que dias bons e dias maus vêm sobre toda a terra e sobre a vida de todos. E independente, amigo, da condição de vida que você esteja e que você esteja vivendo, você sabe exatamente quem você é e o que você fez. Pessoas não podem dizer, levantar e dizer para você, isso está acontecendo é porque você está errado. Isso está acontecendo, você está sofrendo porque você está no pecado. Você está sofrendo porque você fez coisa errada. Ei, amigo, Jó era íntegro. Jó era justo. Jó temia Deus. E foi o próprio Deus que permitiu que o diabo tocasse. Deixa eu te dizer uma coisa, você veio aqui essa noite para buscar a tua cura física, porque Deus está dizendo, o diabo pode até ter te tocado, mas a glória é minha. O meu nome vai ser glorificado em toda essa situação. Eles começam a apertar Jó e Jó começa a ficar irritado. É lógico que a cabeça fica confusa. E nos seus discursos, Jó tem 42 capítulos, né? Se você animar, vale a pena ler. Ele diz para Deus, eu não ponho a culpa em você. Eu não te culpo pelo que eu estou passando. Mas eu queria entender. E às vezes essa é uma pergunta que a gente faz para Deus. Eu sei, Deus, que você não tem culpa, mas por que eu? E ele começa a dizer assim, eu vejo tanta gente ruim, que não pega nenhum resfriado desgraçado, que atravessa a rua sem olhar e não é atropelado. Gente ruim. Porque gente que faz mal aos outros, que rouba, que mente, prosperando. E eu passando pelo perrengue que eu estou passando. Deus, eu só queria entender. Davi fez essa oração muitas vezes. E Jó fez essa oração diante de Deus e diz, eu só queria entender, Deus. Por que é tão difícil conseguir conciliar essas coisas na terra, dessa forma? E aí, em dois momentos, a Bíblia vai dizer para nós a resposta que Jó deu para ele mesmo diante de Deus. Lê comigo, por favor, o capítulo 5. Versículo 17.
Olha o que ele diz. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezeis, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo... Amigo, ele está cheio de chagas. O corpo dele está cheio de dor, ele está todo inflamado, infeccionado. Dificuldade de respirar, dificuldade de andar. Mas ele fala para Deus e fala para os amigos dele. Bem-aventurado é feliz. Feliz é o homem a quem Deus disciplina. Feliz é o homem a quem Deus quer ensinar alguma coisa. A minha carne está doendo, mas certamente Deus vai me ensinar alguma coisa com isso. Certamente Deus vai me fazer ver alguma coisa que eu não vejo. Certamente Deus vai me fazer experimentar de alguma coisa que eu ainda não experimentei. Feliz é o homem que Deus disciplina. E ele diz assim: não desprezei a disciplina do Todo-Poderoso. Não abra mão de viver essa experiência, porque ele diz aqui, ó, porque ele faz a ferida, mas ele mesmo cura ela. A ferida foi aberta, mas ele vem para fechar hoje. A ferida foi exposta, mas ele vem para fechar hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a outra resposta dele, capítulo 42. Versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor. Diga, respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser. Olha o que ele estava dizendo para Deus: se você quiser. Eu sei que tudo podes, e que os seus planos não podem ser frustrados. Se você quiser mudar a minha vida hoje, se você quiser mudar a história da minha vida hoje, se você decidir escrever um edito irrevogável sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha saúde, quem é que pode contra ele? Olha o que Jó estava dizendo. Eu posso não entender de muita coisa, mas uma coisa eu sei: tu és poderoso. Deixa eu te contar um segredo. Em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ler 50 vezes o termo El Shaddai. Põe para mim, Felipe, por favor. El Shaddai é um dos nomes em hebraico para Deus, que significa Deus Todo-Poderoso. El Shaddai indica um poder de forma mais geral, referindo que não há impossíveis para Deus. 50 vezes nós vamos ler em toda a Bíblia Sagrada o termo El Shaddai. Mas olha o que eu vou te contar. Dentro do livro de Jó, nós vamos encontrar 31 vezes o termo El Shaddai. Pastora, o que a senhora quer dizer com isso? Todo arrebentado, ferrado, sem dinheiro, sem família, com morte de familiares, com chagas sobre o corpo, e ele continuava dizendo: Ele é El Shaddai, Ele é todo poderoso, Ele que opera impossíveis sobre a terra. E sabe quem é que veio hoje aqui? É o Shaddai. Sabe quem é que veio ministrar sobre a tua vida? É o Shaddai, o Todo-Poderoso. O Shaddai é um termo em hebraico muito engraçado, porque algumas vezes ele é traduzido como montanhas, na linguagem figurativa, mas na linguagem literal, ele é traduzido como seios. Então é como se Deus estivesse dizendo: El é Deus, né? Soberania, onipotência. E o Shaddai significa seios,
aquele que supre, nutre, alimenta, sustenta e te dá tudo o que você precisa. Então, juntando o El e o Shaddai, a tradução é Deus do impossível. Deus poderoso que age sobre todas as formas. Amigo, eu se fosse você animava, porque o Shaddai veio aqui esse lugar tocar a sua vida, mudar a tua história. Quem disse que essa enfermidade é para a morte? Deus está dizendo, você foi só tocado, não podem tirar a sua vida. Está doendo, eu sei, está te gerando constrangimento, eu sei, está te fazendo sofrer, eu sei, mas eu sou o grande El Shaddai, e hoje eu determino a sua vitória. Olha o último texto que nós vamos ler, que o tempo está acabando, olha ali para mim. 42, verso 16. Depois disso, viveu Jó, lê aí, 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Essa dor acaba hoje, essa enfermidade acaba hoje, e você vai viver a plenitude que Deus sonhou para a sua vida. Vai ver seus filhos, filho dos seus filhos, vai contemplar a obra, a promessa, o propósito de Deus sobre a tua casa. Pastora, o que eu tenho que aprender com Jó? Ao enxergar o teu Deus como um Deus de justiça. Você passou por um tempo de trevas. Amigo, essa pandemia deixou todo mundo doido. Quem nunca teve depressão experimentou. Quem nunca teve crise de ansiedade experimentou. Depois que o irmão do pastor faleceu, eu tive crise de ansiedade. Eu, uma mulher que sempre me diagnostiquei como uma mulher forte, equilibrada emocionalmente, eu comecei a sentir meu coração disparar, meu corpo ficava frio, suava, e uma sensação doida, um sentimento de morte. Eu vou morrer, eu vou infartar, eu não sei o que está acontecendo. Fui parar no hospital 2 vezes e a médica olhava dizendo, não tem nada. Eu disse, mas o que é essa bagaceira que eu estou sentindo aqui, ó? E o médico falou, crise de ansiedade. E não foram tempos fáceis. Porque é horrível você saber que você está com saúde, que você não tem nada no coração, que não tem nada sobre o seu corpo. Mas seu coração disparava. Eu deitava na cama, chamava o Fábio para ver, meu coração batia, a camisa fazia assim, ó. Eu dizia, eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre essa sensação, esse frio que sobe na espinha, esse incômodo. Eu não tenho controle sobre ele. Mas a gente faz o quê? A gente chama a morte? A gente clama para morrer? Não, amigo. A gente chama o El Shaddai. A gente vai dizer para ele hoje, eu fui escravo desse remédio de tarja preta a vida toda, mas a alvorada de Deus chegou para a minha vida. Eu fui escravo desses medicamentos pesados para dormir, mas a alvorada de Deus chegou para mim hoje. Porque eu creio num Deus justo, e eu creio num Deus de poder, que vai agir sobre nós.